Programa Revista Rural, um oferecimento. Jacto, ao seu lado sempre. Coima, soluções para quem produz. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda. Bradesco, de ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta. E Steel, onde tem agro, tem Steel. Queridos parceiros de viagem, tomem seu lugar no Expresso Revista Rural. O itinerário de hoje está repleto de paradas, em assuntos dos mais variados e interessantes. Confira só! Hidroponia orgânica é um show de produção. Os cuidados para alimentar bem suas cabras e ovelhas. Tudo sobre o cultivo de pepino japonês. Sombra e água fresca, é tudo que o gado quer. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. O cultivo de orgânicos faz sucesso entre os produtores e o cultivo em sistema de hidroponia também. Esse especialista mostra pra gente que é possível tirar o melhor desses dois mundos com um grande resultado final. Dentre os inúmeros benefícios do cultivo hidropônico, além da maior produtividade, um melhor controle nutricional e fitossanitário podem ser mencionados. Muitas pessoas que começaram a produzir hortaliças para o próprio consumo também encontraram na atividade uma opção de negócio com um ótimo valor agregado. É o caso do Fernando, que está há mais de 10 anos no segmento e se dedica a ensinar sobre a técnica. Com relação à rotina na propriedade, qual é o manejo necessário? Cada 1 ou 2 dias, dependendo da época do ano, a gente faz uma correção do adubo na água, na caixa de água, de cada bancada, tá? Nas diferentes etapas e ciclos da planta. E normalmente feito quando? De manhã ou meio-dia. Depois temos, durante a semana, temos 3 dias de semeio. A gente dividiu em 3 dias, porque eu, como industrial que fui formado, para mim tudo era uma coisa que 2 mais 2 é 4. E na hidroponia isso não existe. 2 mais 2 pode dar 5 ou pode dar menos 3. E eu plantava no começo toda semana, segunda-feira. Eu planto toda segunda-feira e colho toda segunda-feira. Mentira. Você colhe todo dia. E se você planta toda segunda-feira, chega um momento que você não tem plantas para colher. Então a gente decidiu mudar algumas coisas aqui. Inclusive eu falo muito para meus alunos do curso BDH, Viver Hidroponia, que você tem que dividir sua produção no mínimo 2 e até 3 vezes por semana o semeio. Qual o sistema que vocês adotaram aqui? É um sistema hidropônico, como qualquer um, só que é um sistema de perfil móvel, onde você tem 30% mais de aproveitamento da área útil dentro da estufa, porque tem menos corredores e mais área com perfis, com plantas produzindo, né? E que permite, por ser um perfil móvel, como a palavra fala por si mesma, ele permite você retirar o perfil da bancada, levar hasta a sua área de manuseio, o packing house, você vai fazer a parte de maquiagem da planta, botar na embalagem e tal, e permite lavar o perfil, higienizar, colocar a muda nova e colocar no lugar certo novamente. O manejo preventivo é fundamental para evitar pragas e doenças, reduzindo perdas significativas e promovendo vigor para a produção. A gente prefere perder produto, jogar fora, dar um descarte. A gente tem umas galinhas aqui, ou produtores de porco na região, que a gente dá uma parceria com eles, mas prefere jogar fora ou usar veneno. Então a gente tem realmente aplicações todas as semanas, em diferentes dias da semana, de produtos não tóxicos, como Bacillus subtilis, ou água oxigenada com detergente neutro. Trabalhamos também com tricoderma e outros produtos que não são considerados veneno, não são venenos na verdade,
São produtos que inclusive a ama de casa usa, como vinagre, concentrado de alho, concentrado de pimenta. É tudo para a gente prever, não deixar nenhum tipo de doença, fungo ou tipo de praga se instalar no sistema. Apesar da alface ser o carro-chefe pela grande demanda de consumo, na hidroponia são as baby leaves que possuem o maior valor agregado. Quando falamos de valor agregado, é uma relação de preço de venda, custo de produção e espaço físico, a densação desse produto por metro quadrado dentro da nossa estufa. Quando falamos de alface, ele é o carro-chefe porque se consome sempre, mas ocupa muito espaço na nossa produção. Agora, quando falamos das as baby leaf, que são as folhas jovens de beterraba, espinafre, etc., a gente adensa muito mais por metro quadrado e na hora de vender, a gente consegue colocar um valor um pouco maior. Fernando, até chegar na bancada final, tem alguns processos. O primeiro seria a semeadura? Com certeza, Roana, você está aprendendo hoje, né? Exatamente. Então, a Roana para a gente vai ser nossa aprendiz do dia de hoje. O primeiro processo que você tem que ter, seja para cultivo hidropônico, cultivo na terra tradicional, não importa qual, é que você tem que escolher qual semente você vai utilizar. Existem muitas marcas de semente no mercado, existem muitas diferenças entre sementes peletizadas e sementes nuas. As sementes peletizadas deles, que a gente trabalha, como vou mostrar aqui, são sementes que a semente nua ela é encapsulada em uma pequena bolinha de argila. Para quê? Para garantir que ela não vai ficar velha, tá? E vai ter problema de germinação. É mais fácil para trabalhar. Com a mão, seria difícil pegar uma semente nua de alface porque ela é muito miudinha, muito pequena. Em cambio, uma bolinha, eu consigo pegar com a mão e botar em qualquer uma das células de germinação. Outra coisa importante, não é só a escolha da semente, é a escolha do substrato que você vai utilizar para germinar essa semente. A gente trabalha basicamente com a espuma da Green Up, é uma espuma inerte, ok? Ela se degrada com o tempo, ela se vai desfarelando e em aterros sanitários, em compostagem, mesmo na terra, no jardim, se você jogar fora, ela se vai descompondo junto com a raiz da planta, que é o que vai ficar. Você vai consumir a parte foliar e a raiz você vai descartar. Dentro desta espuma, a gente coloca um substrato à base de turfa, de coco, dentro desse buraquinho, para dar uma melhora na parte de enraizamento da planta. Então, o processo é, a gente coloca o substrato Carolinha Soil, que é a marca que a gente utiliza, de turfa ou coco dentro do buraquinho, hidrata a placa previamente, umedece ela para que já tenha o substrato, depois tem água, e logo colocamos a sementinha para ela germinar. A quantidade de água e a disponibilidade de solução nutritiva devem ser balanceadas em cada etapa do processo. Após de colocar a sementinha em cada célula, dependendo se é alface roxa, crespa, verde, mimosa, a gente tem que colocar uma plaquinha. Essa plaquinha vai servir para a gente como referência para saber quando foi semeado e em que momento você vai fazer transferências nos diferentes momentos ou ciclo ou etapas da planta. Após uns 14, 15 dias, a gente vai passar para um estágio chamado transitório ou berçário para muitos hidroponistas. Aí o alimento ele fica um pouco mais forte. Então a gente simplesmente coloca aqui e após de terminar o processo, a gente vai borrifar água por cima para dar só um start e a gente vai colocar esta bandeja no escuro. Não tem que ser 100% no escuro, tá, Roana? A gente trabalha mais ou menos com uns 70% de luminosidade, 30%, 40% a menos. Porque nossa semente já está num casulo, então não precisa ser escuro totalmente. Mas é importante que não seja sol direto.
Nessa fase, além da luminosidade, o arejamento adequado evita que a umidade excessiva cause problemas como o mofo. Quando a gente sai dos 48 horas, 36 a 48 do escuro, para onde a gente vai? Tem outra fase ali, né? Tem outra fase aí. Então, Ruan, quando depois de 36 a 48 horas, nossa alface já está pronta para vir aqui afora e receber 100% de luminosidade e também regos constantes, já um pouquinho com água com adubo para começar a se formar. Quero destacar uma coisa, eu estou falando para você da alface, que é o carro-chefe e o mais fácil de produzir para qualquer hidroponista que queira começar, inclusive na sua casa. Eu só montei uma bancadinha de 1 metro por 1 metro que vai poder produzir alimentos saudáveis, sustentáveis e sem agrotóxicos para a sua família. Mas temos outras inúmeras variedades. Por exemplo, quando eu falo de alface, eu coloco uma sementinha, às vezes 2 por célula. Mas quando falamos de agrião, rúcula, folha de beterraba, couve-missuna, essas coisas, a gente coloca entre 10 a 15 sementes por célula. Também quando trabalhamos, por exemplo, um couve-manteiga, um couve-queijo, a gente trabalha de 1 a 2 sementes por célula. Vai variar dependendo qual é o cultivar que você vai produzir. E também, dependendo do cultivar, é o tempo que vai ficar no escuro, já que muitas variedades de produtos cultivares, eles a vezes têm a crosta muito dura e elas demoram para quebrar e começar o processo de germinação. A última etapa seria mais ou menos desse tamanho. Nesta parte aqui, sim. Na etapa de germinação, esta bandeja já estaria no ponto de ir para a seguinte fase, como te falei, um alimento um pouco mais forte, um pouco mais de nutrição, para ela continuar seu crescimento e também de mais água. Quanto maior a planta, ela vai crescendo, ela tem uma demanda maior, tanto da parte hídrica, que é a água, como a parte nutricional, que são os alimentos. Lembrando que a gente trabalha com adubos, e os adubos são basicamente o quê? Macros e micronutrientes que a planta precisa, igual que a gente. Só que ela absorve cálcio, potássio, magnésio, micronutrientes em pequenas quantidades, fósforo, etc, etc. E ferro, que é muito importante para a fotossíntese. Então saiu daqui, qual seria a próxima etapa para a gente poder demonstrar? A gente agora vai para a nossa mesa transitória, que fica para lá. Vamos lá. Ainda não chegou na água. Tem água, só que vai e volta. Então, Ruana, este é o nosso segundo processo, que seria a nossa mesa transitória ou versário, como eu falei. O que acontece aqui? A maioria dos hidroponistas convencionais, eles trabalham no versário, em perfis também. Eu acho que por isso confunde um pouco as pessoas. A gente decidiu, e parte do meu método do curso BDH, Viver Hidroponia, uma aventura sustentável, é que trabalhando em mesas, este processo em mesas, com inundação de nutrientes e água, a gente realmente consegue adensar mais a produção e se trabalha muito mais rápido. Só que aqui é a mesma bandeja que a gente apresentou lá, praticamente, só que a gente começa a separar as mudas com mais espaço entre uma e outra, para criar, porque uma coisa muito incrível, natureza é natureza. Se a planta não achar que não tem água suficiente, nutrição suficiente e espaço suficiente, ela não vai crescer do mesmo jeito. Então, são 3 qualidades que a gente dá aqui nesta mesa. A gente dá água, nutrição melhorada no que é o estágio anterior e dá uma separação, dá espaço para aquecer. Aqui ela recebe a nutrição como? A água e os outros nutrientes que você mencionou? Ok, embaixo da mesa temos uma caixa de água, ou caixa nutricional, e tem um timer. Esse relógio, ele liga 4 vezes por dia, que é o que a gente precisa neste momento. No verão, no calor, há vezes que precisamos ligar até 4, 5, 6 vezes, um pouco a mais, porque ela realmente demanda, por causa de calor, ela começa a transpirar pela folha, ela respira, então ela começa a ter uma demanda maior.
Então, como funciona? A nossa mesa, ela faz a inundação por baixo, né? A planta absorve por capilaridade o que precisa, a bomba desliga e a água vai embora. Para quem começa a produzir, por exemplo, em casa e não tem essa estrutura toda, ela poderia se adaptar de repente com uma bacia, colocando ali? Sim, eu tenho alunos, inclusive, em meu canal de hidroponia no YouTube, que tem uma entrevista com um aluno que ele montou uma bancada hidropônica e fez esses estágios em bandejinhas pequenas, com bombinhas de aquário, em um apartamento em Curitiba, acho que no 10º andar. E uma peculiaridade que ele comentou na entrevista: gente, eu achei que por estar tão alto não ia chegar nenhuma praguinha para mim. Gente, a praguinha subiu 10 andares e está aqui, mas está tudo bem. A gente está controlando com os processos, os protocolos que você ensinou, água oxigenada, pimenta, essas coisas. Mas é muito legal ver como o cara, no 10º andar, acho que é 10º andar, em um prédio em Curitiba, ele produz alimentos com sua família, para sua família, e inclusive para seus vizinhos, porque ele não consegue dar conta de comer tudo. Mas pode se adequar uma estrutura de perfis pequena, 1 metro por 1 metro, 2 metros por, depende do tamanho que tem na sacada, no apartamento ou na casa. E estas faces, assim, que eu uso mesa, digamos, tem alunos que têm feito em bandejinhas. Ele bota uma bandejinha, embaixo coloca um isopor, alguma caixinha de plástico que sirve como reservatório. Aí a bombinha de aquário liga, molha as plantinhas e luego ele desce por gravidade. A água sempre por baixo, nunca por aspersão? A gente quase não usa, a gente tem um sistema aqui de climatização por aspersão, mas quase não usa, são em determinados momentos que a umidade está muito baixa ou está muito quente. Na verdade, quando você deixa a folha seca o mais tempo possível, você corre menos riscos de ter fungos por causa dessas umidades, como cercosporiose, alternária, eles são muito chatos de combater. E se você começa a promover alta umidade na estufa e molhar muito a folha, vai ter esses probleminhas. Então a gente decidiu fazer um sistema que só molha o que ela precisa, que é a raiz. A planta ela não precisa ser molhada pela folha, né? A não ser que a gente, de vez em quando, está dentro dos protocolos preventivos, coloca algum adubo foliar, organomineral, uma vez por semana, cada 2 semanas na folha, né? Com pulverizador, para dar um complemento nutricional, para ajudar. Às vezes que a planta, ela sofre um pouco, sobretudo quando está muito quente, que o alimento não chega nas bordinhas, às células das bordinhas da folha, e elas começam a queimar, a ficar pretinha, marronzinha, tá? E aí a gente vai com o alimento por cima, para que chegue da forma direta a onde está precisando. Após 30 dias do semeio, chegou a última fase, o transplante da muda. Fernando, mostra pra gente um pouquinho como que funciona. É isso aí. Depois de 30 dias de haver colocado aqui a sementinha para germinar, esta será a nossa última fase, que é a bancada final. Primeiramente, a gente retira a mangueirinha, mas podemos fechar o registro da bancada para ser mais fácil. Assim não vamos ter vazão de nutrição aqui. Luego pegamos o perfil, já que é um perfil móvel, e levamos para nosso suporte de madeira para poder fazer a transferência. No primeiro perfil, nós colocamos nossa plaquinha que identifica o tipo de produto e a data de semeadura, para não perder a referência e saber quantos dias até a colheita. Em cada perfil, nós colocamos mais ou menos 4 a 5 variedades diferentes de plantinhas, para que quando fazemos a coleta do perfil e colocamos nas caixinhas, podemos ter produtos variados dentro da mesma caixinha. Observamos que a planta já está com um porte legal, a raiz também está bastante legal, e vamos colocando diferentes variedades, para ter uma mistura super legal no final, na hora de fazer a colheita. É um processo que a gente faz cada 2 dias. Assim como falei nos processos de semeadura toda semana, segunda, quarta, sexta, nós fazemos a lavagem dos perfis e a transferência nos dias pares, ou seja, terças, quintas e sábados.
Após colocar o perfil, a gente coloca o injetor de novo, pega o perfil de lado, que está do lado, e faz o mesmo processo. Nesta estufa de uns 680 metros quadrados, nós fazemos uma transferência a cada vez aproximadamente de uns 27 a 30 perfis cada vez, ou seja, 30 perfis na terça-feira, na quinta e no sábado. Uma coisa muito importante que você, como hidroponista, tem que prever é que alguma coisa, em algum momento, pode dar errado. Seja nutrição, seja falta de energia, queimar uma bomba, qualquer coisinha. Então, nossa filosofia aqui de trabalho fala que a gente divide nossa produção em 3 bancadas, cada lote. Se dá problema em uma bancada, a gente ainda tem 66% do lote para ser utilizado, colhido e vendido para nosso cliente. Essa é uma coisa muito importante que todo hidroponista tem que saber. E outra coisa, para quem quer começar na hidroponia, tem que prever coisas como falta de energia, problemas na rede elétrica, problemas com uma bomba de água que possa queimar, possa travar. E sempre tem que ter uma bomba reserva ou inclusive hasta um gerador para poder ativar as bombas caso a energia venha a faltar na sua produção. E é desse jeito que a gente faz normalmente a transferência. Após transferido 9 e 10 perfis em cada bancada, a gente liga novamente o registro. Se esquecer de ligar o registro, nossa planta vai murchar e corre risco de se perder. Fernando, falando nos riscos, né? Qual que seria a temperatura ideal para poder manter essa água? É difícil a gente realmente controlar a temperatura da água. Você precisaria de muita sofisticação, aqueles chamados chiller, que fazem o resfriamento da água, etc. Fica custoso para vender alface. Mas a gente trabalha nossas caixas de água em um lugar sombreado, fresco, abaixo do subsolo. Tenta deixar os perfis sempre com o máximo de plantas para que a água não fique em contato com o sol e esquente mais. Mas a temperatura ideal que a planta se sente confortável para absorver os nutrientes e inclusive não dar problemas de fungo na raiz, etc., está na faixa de uns 24 a 28 graus, mais ou menos, que é o que a gente consegue normalmente manter aqui. Voltando à época da escola, a gente sabe que o pH da água é 7, né? Aqui seria qual? O ideal para nossas plantas aqui na hidroponia, o que fala a literatura, é entre 5,5 a 6,5. É a faixa de pH, nem muito alcalino, nem muito ácido, que a planta consiga se desenvolver muito mais fácil. Por quê? Quando temos um pH muito alto ou muito baixo, muito ácido, muito alcalino, a planta ela apresenta resistência. Ela acha que o meio da água, que é o meio onde vem o alimento, é pouco inóspito. Ele é bravo com ela. Então ela tende a se regredir, a não querer se alimentar. O tema pH, como falei, é literatura. A gente deixa a natureza ser natureza. A natureza ela é perfeita dentro de suas imperfeições. A gente não pode controlar. A gente pode simplesmente ser um coadjuvante, pode ajudar, pode facilitar as coisas, mas ela tem que se desbravar sozinha. A gente já tem umas produções muito boas com pH abaixo de 5, já que a planta ela cresceu nesse pH, se desenvolveu, germinou, foi para a germinação, foi na transitória, vindo na fase final e foi colhida com pH abaixo de 5. Então ela se adequou ao que ela tinha. Assim como também um pH tipo 7,8. Com 7,8, Fernando, é impossível. Gente, raiz branca numa planta hidropônica é sinônimo de saudável. E se a raiz está branca e ela é bastante grande, frondosa, é uma planta que está saudável e se adequando a esse pH e a esse sistema de água. Colher precocemente resulta num alimento mais saboroso. E colocar nas embalagens um pouco da solução usada no cultivo garante hortaliças mais hidratadas e resistentes. A planta precoce ela tende a ter um sabor menos amargo, mais suave. E a planta precoce ela acaba também sendo mais nutritiva porque a planta não usou todos os recursos que ela tinha para
tornar no porte adulto. E quais são os cuidados necessários na hora de colher? Principalmente quando está nesse porte, o maior cuidado é você não quebrar a planta, né? Porque a folha bem formada do jeito que ela está, ela acaba ficando muito crocante, mas quebradiça. Então, por exemplo, nesse caso a gente trabalha com um sistema de perfil móvel. Então esse perfil aqui ele tem 13 plantas, né? A gente tira o cano de alimentação e aí a gente consegue tirar o perfil inteiro com todas as plantas e levar para uma bancada onde a gente faz a colheita. Espera aí. Vai um pouquinho de força aí, né? Nesse caso sim. Então quando a gente vai colher, a gente tem que tomar cuidado para a raiz sair inteira, né? Não quebrar. E assim, dessa forma, a planta a gente leva para os clientes com a raiz inteira e ela fica viva por muito mais tempo. Então se o cliente não consumir o pé de alface no dia, ele quiser deixar para consumir na outra semana, ela vai estar exatamente da mesma forma. Não vai murchar, não vai perder nutrientes, então ela vai estar bem alimentada ali. Lívia, tão importante quanto a produção é também ter a embalagem adequada para não ter problemas de perder o produto, né? Sim, sim. Até porque o nosso produto é um produto vivo, né? Então, como que a gente faz? A colheita é sempre feita de uma forma para ficar tudo bem fresco, na noite anterior, muitos no dia mesmo da entrega. E as nossas embalagens, a gente tem 2 tipos. Para quem compra a primeira vez com a gente entrega nessa de papelão. Ela vai com o plástico porque tem uma água dentro para conservar as folhas. E para os clientes que compram recorrente com a gente, então recebe toda semana ou a cada 15 dias, a gente tem essa embalagem de plástico que ela é retornável. Então a gente leva sempre uma cheia, traz as vazias e é um jeito da gente cooperar aí com o mundo para não fazer tanto lixo. E todas elas vão com água embaixo? Sim, sempre com água para deixar a raiz umedecida e a planta continuar vigorosa, bonita, saborosa lá na casa do cliente. Gostou dessa reportagem? Então não deixe de fazer o seu comentário aqui abaixo. Se quiser, pode sugerir outros assuntos também. Suas ideias são muito bem-vindas. E o seu comentário pode ser lido aqui no próximo programa. Não esqueça de dizer seu nome completo e onde você mora. Mande sua mensagem, queremos ouvir você. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Leomar Klimaxelski, Edilcon João, Gervásio Souza Oliveira, Gilberto Melo, Alexandre Gonçalves, Roque Camargo, Edilane Maiara, Luiz Pacheco, Ubjan Chaim, Teobaldo Alves, João Pereira Diniz e Eliseu Pereira dos Santos, de Rio Branco, no Acre. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante pra gente. Saber exatamente o que o seu rebanho ovino e caprino está comendo é a chave do sucesso para a criação desses animais. Na produção de pequenos ruminantes, é preciso que o produtor planeje a produção de alimentos e o consumo necessário do rebanho para produzir a quantidade adequada. Para garantir a segurança alimentar dos seus rebanhos, o produtor deve se assegurar que tem alimento em quantidade suficiente e com a qualidade adequada. Com isso, ele poderá ter uma produtividade maior com menores custos. Tal planejamento deve ser feito de acordo com o perfil de cada propriedade e região. E algumas ações, quando bem executadas, ajudam nessa missão. Entre elas está a mistura múltipla como suplemento natural para melhorar a digestão animal no período seco, a silagem para o fornecimento de alimentos com altos nutrientes e também o manejo correto da caatinga. Além delas, é possível recomendar algumas alternativas alimentares para os rebanhos do semiárido, por exemplo, como as forrageiras perenes, forrageiras anuais, leguminosas e pasto nativo. Uma boa reserva de alimento constitui uma quantidade de forragem suficiente para alimentar os animais na época de escassez. Ao fazer uma boa reserva de alimentos, o produtor terá forragem suficiente
para alimentar seus animais durante toda a estação seca sem a necessidade de se desfazer de parte do seu rebanho. Junto das ações do dia a dia, tecnologias estão disponíveis para auxiliar o caprino e ovinocultor na reserva de alimentos para o plantel. O orçamento forrageiro trata da quantidade de forragem disponível na propriedade para os rebanhos e do planejamento do uso desse recurso forrageiro ao longo do ano, além de ajudar no dimensionamento da quantidade de animais que o produtor pode ter em sua propriedade. E o AssessoNutri, o serviço de assessoria nutricional remota para pequenos ruminantes, que fornece recomendações nutricionais baseadas nos alimentos existentes na região e nas necessidades dos animais em determinadas épocas do ano. A partir da qualificação, o produtor pode focar seus esforços na produção de alimentos, evitando desperdícios e melhorando o desenvolvimento da propriedade. O orçamento forrageiro fornece as bases para o planejamento alimentar da propriedade, pois auxilia no cálculo da quantidade de forragem demandada e da quantidade de forragem produzida na propriedade. Para a realização do orçamento forrageiro, sempre ao início do ano, o proprietário deve calcular quanto de forragem ele tem disponível e quanto de forragem o seu rebanho demandará durante todo o ano. Para isso, o produtor deve levantar as seguintes informações: área disponível para pastagem, qualidade da pastagem, tamanho do rebanho, além dos tipos de alimentos que são produzidos. Com os resultados obtidos, é necessário análise cuidadosa das informações para melhor tomada de decisão para a propriedade, como por exemplo o aumento do rebanho, a redução do rebanho, o aumento da área plantada, a comercialização do excedente de produção ou então a manutenção das estratégias que já são utilizadas. Na ferramenta de nutrição, o produtor deve fornecer aos técnicos informações sobre o tamanho do rebanho, tipo de pastagem, objetivos de produção e quais são os alimentos disponíveis na região. Além disso, é muito importante que amostras de fezes dos animais sejam enviadas a um laboratório. Para isso, o produtor deve fazer os seguintes passos: coletar a amostra de fezes de pelo menos 10% do seu rebanho, desde que os animais estejam comendo apenas a pastagem, secar essas amostras de fezes em pleno sol e enviar esse material ao laboratório. O AssessoNutri utiliza uma tecnologia de infravermelho para calcular com precisão a quantidade de nutrientes disponíveis na dieta dos animais e indicar quais suplementos devem ser utilizados para manter o desenvolvimento de cada categoria. Com isso, são feitas recomendações nutricionais com o uso mais racional dos alimentos, aumentando a eficiência produtiva e reduzindo os custos da produção. E aí, que tal ser membro do nosso canal? A gente precisa muito da sua ajuda para continuar o nosso trabalho, viu? E sendo membro, você vai ganhar um presente especial, uma assinatura da Ruralflix. Sabe aquelas matérias que você adorou assistir aqui? Ou aqueles assuntos que você vive pedindo pra gente? Pois é, está tudo lá, organizadinho por assunto e à sua disposição sempre que quiser. Legal, né? E o valor é bem baixinho, menos de uma latinha de refrigerante por mês. Dá essa forcinha pra gente, vai! E a gente continua buscando mais assuntos interessantes para mostrar. Que tal? Vamos entrar de vez pro nosso time? Após se tornar membro, não esqueça de entrar na Ruralflix e fazer o seu cadastro lá. Atenção, isso é muito importante! Em pouco tempo, você vai receber a liberação da sua assinatura e aí já poderá curtir todo o conteúdo disponível. Vale a pena, viu? E ainda tem mais uma novidade. Os membros do canal vão receber também todos os meses a Revista Rural em versão digital, a melhor revista do agronegócio do Brasil. É muita vantagem, né? Então não espere mais e faça parte da nossa família. Estamos contando com você, hein?
Olá, você que acompanha a Matsuda nas redes sociais. Estamos de volta, Brasil, com mais um Matsuda em Foco para levar a você informações preciosas, valiosas para o seu dia a dia no campo. E hoje nós temos o prazer de receber aqui mais uma vez o engenheiro agrônomo André Tadal. Seja muito bem-vindo aqui, André. Obrigado, Alessandro. Sempre um prazer estar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos assistindo. Bom, nosso assunto do programa de hoje é como otimizar a eficiência do pastejo. Ponto-chave para a lucratividade do amigo produtor. Agora, o que pode ser considerado um pastejo eficiente para começo de conversa? Olha, Alessandro, o pastejo, para ser considerado eficiente, ele tem que transformar a forragem em carne ou em leite. Então, é isso que a gente busca, ter essa eficiência. A gente conseguir pegar essa produção de capim, que hoje é o alimento mais barato que o produtor consegue fornecer para os seus animais, fornecer da forma adequada, no manejo ideal, no ponto ideal para os seus animais e seus animais, fazendo todo aquele trabalho de converter em carne ou em leite. Então, para ser bem eficiente o manejo, é necessário que ele produza alimento e transforme isso em carne ou em leite. Então, isso que a gente preconiza aí, quando a gente fala de ser eficiente na questão do manejo. Agora, quais fatores vão determinar que tipo de técnica ou de manejo que o produtor vai adotar na propriedade? Porque a gente tem diferentes modalidades, para a utilização desse pasto. Olha, Alessandro, vai depender muito do objetivo do produtor, tá? Então, se é um produtor que ele tem o costume de fazer, por exemplo, pastejo de ferido, deixar ali o famoso feno em pé, deixar um piquete vedado para que na época da seca ele utilize essa matéria, esse faixo, essa matéria seca ali para fornecer dos animais, legal, ideal. É um pastejo que a gente sempre... alguns anos atrás a gente sempre se falava mais, via mais a questão do pastejo em dias. Hoje a gente sabe que muita pesquisa, depois de muita pesquisa feita, muito dado coletado, que o manejo ideal é o manejo por altura, tá? Uhum. Mas existem hoje ainda pessoas que fazem ali em dias pela facilidade, pelo também já tem os olhos treinados ali, fica realmente mais fácil, não fica algo também tão complicado, mas hoje em dia a gente passa para o produtor que é necessário fazer o manejo por altura, porque a altura ela não vai mudar dependendo da época do ano. Então, se é uma época seca, se é uma época de águas, a altura é a mesma. O crescimento em dia já não é o mesmo. Então, se a gente pegar aí 25, mais ou menos 25, 28 dias que o pessoal geralmente faz, troca, pega o animal, coloca ali naquele piquete, depois de 25, 28 dias ele volta os animais naquele piquete. Se for 25 dias na época das águas, é um crescimento, o capim. 25 dias na época da seca, é um crescimento totalmente diferente. Se você manter os mesmos 25 dias, você vai ter problema no manejo. Então, por esses motivos que hoje a gente fala mais de manejo por altura, para facilitar o entendimento e também a facilidade do produtor ali dentro da propriedade rural, para a gente conseguir otimizar e ser eficiente nesse pastejo, nesse manejo, para que ele não tenha perca de material e também não falte capim para fornecer para os animais. Então, tendo esse equilíbrio, você conseguindo achar o ponto de equilíbrio entre valor nutricional e produção, você vai conseguir ter essa eficiência que a gente sempre busca em relação ao manejo. Mas independente desses manejos que eu estou falando, vai muito do objetivo do produtor, do que ele está acostumado a fazer dentro da propriedade. Claro que ajuste sempre dá para fazer, mas para ele ser eficiente é necessário que ele transforme, independente do manejo que ele faz, aquela forrageira, produzir carne ou produzir leite, ou produzir também, produzir o bezerro. E a gente tem, claro, o que seria o cenário ideal, era que o produtor tivesse o máximo de aproveitamento, 100% de aproveitamento daquela área que ele estabeleceu com pastagem, o que não acontece por vários fatores, tem fatores de perdas, até, por exemplo, pela própria presença dos animais ali, pisoteio, enfim, você acaba tendo um percentual de perda. O ideal, por exemplo, fosse que o produtor conseguisse coletar, colher isso, cortar isso e fornecer para os animais, o que acaba sendo um manejo mais dificultado, um pouco mais difícil assim. Agora, André, me diz uma coisa, a cultivar que o produtor quer trabalhar, quer estabelecer na propriedade, meio que acaba guiando também que tipo de manejo que ele vai ter que utilizar, Acaba meio que, entre aspas, forçando ele a utilizar certos manejos. Por exemplo, eu posso trabalhar com uma G12 paredão de maneira mais extensiva, livre, com piquetes gigantescos assim,
já fica um pouco mais complicado, difícil, né? Com certeza, não, e faz toda a diferença. Então o produtor, por exemplo, e é uma das coisas, na verdade, quando a gente fala de escolha da cultivar, um dos pontos ligados à escolha do cultivar é o perfil do produtor e como que ele faz o manejo dessa passagem. Boa. Tá? Que é um ponto-chave. Então, se a gente vai numa propriedade, você vê que o produtor ou a produtora não tem tanto o macete ali, a facilidade de manejo, é mais fácil a gente indicar uma cultivar, por exemplo, que é fácil de manejo. Por exemplo, as braquiárias, porte baixo, mais fácil de manejo, não cresce tanto. Aí você vai na propriedade que você já vê que o produtor consegue manejar a altura certinha, entrada e saída, aí não, a gente consegue trabalhar com cultivares diferentes. E para assistir essa entrevista completa de forma gratuita, é só acessar a Ruralflix e fazer o seu cadastro lá. E aproveite também para dar uma passeada por todo o conteúdo disponível. Vale a pena, viu? Chegou o Ruralflix, um novo serviço de streaming inteiramente voltado para o agronegócio. Nele, você vai assistir todo o conteúdo produzido pela equipe da Revista Rural, organizado por assunto e área de atividade. E você pode acessar pelo computador, tablet ou smartphone. Legal, né? Então não perca tempo e tenha acesso a todas aquelas reportagens que você tanto gosta. Ruralflix, para ver, aprender e se divertir. O mundo do agronegócio brasileiro concentra suas atenções nessa semana aqui na AgriShow, principal feira a céu aberto da América Latina. Por aqui, todas as novidades relacionadas a esse setor são apresentadas ao grande público. Hoje a AgriShow para a gente é bem representativa. Dentro do mercado do agronegócio, a gente consegue ter um público passante na feira muito interessante. A Mercedes ela tem uma linha completa para o agronegócio, então desde caminhões leve, mas na linha off-road, na linha agro, até os extra pesados. Então a gente veio aqui com uma gama completa de produto. A Falker levou para o AgriShow toda a nossa linha de tecnologias para coleta de dados para a agricultura, com ênfase principalmente na agricultura de precisão. Tá? Então nós lançamos a nova versão do Solo Drill, nosso amostrador hidráulico para solo. É um equipamento voltado para a agricultura de precisão, para mapeamento de solos, e é a ferramenta mais usada na agricultura de precisão do Brasil, que é o mapeamento da fertilidade. Tá? E olhando para frente, olhando para o futuro da agricultura de precisão, nós também apresentamos esse veículo conceito, né, que é um veículo totalmente elétrico, projetado para a agricultura de precisão, ou seja, não é um veículo de outras finalidades em que a gente coloca equipamentos para transformar em ferramentas de agricultura de precisão. A feira é tão importante que o setor de máquinas agrícolas ao longo do ano guarda 7 chaves os seus segredos. E é só aqui, durante o evento, que as grandes novidades são apresentadas. A AgriShow para a gente é o principal momento de encontro com os nossos clientes do ano. Até por isso que a gente reserva lançamentos especiais, momentos especiais para essa feira. Aqui é a maior feira do Brasil, do agronegócio brasileiro, e aqui a gente encontra muitos dos nossos clientes de todo o Brasil. Então é um momento muito importante que a gente consegue conversar, apresentar nossas soluções, apresentar essas novidades. Então por isso que a gente reserva esses momentos especiais para dividir aqui com os nossos clientes. É muito importante para a JF estar aqui participando, sempre mostrando as melhores soluções. Nós estamos lançando 4 produtos aqui na AgriShow esse ano, começando pela colhedora JF 2600 AT, uma colhedora de estrutura muito robusta, já para médios produtores, grandes produtores e prestadores de serviço, uma colhedora de forragem para ajudar na alimentação animal. Nós estamos também lançando o moinho JF 100, que é um moinho de alto rendimento, moinho para triturar grãos, também alimentação animal, que a JF é muito focada em equipamentos para alimentação animal. Também estamos lançando a segadora JF
2400D, uma segadora de disco para ajudar a fazer um feno de qualidade, né? Aqueles fardos de feno que a gente vê até em filmes. E um dos principais lançamentos, se não o principal lançamento, é a enfardadora JF Prisma 5000 Central, que a gente está vendo aqui, que é uma enfardadeira central, que a gente fala. A maioria das enfardadeiras você usa ao lado do trator. A novidade aqui é que essa máquina ela é usada centralizada atrás do trator. Então a operação é mais fácil, você não precisa ficar olhando do lado, é uma operação mais tranquila para o operador. E também o fluxo da forragem, do produto que entra, é um fluxo muito mais fácil, muito mais suave e que acaba fazendo que você consiga produzir mais, ter um fardo de maior densidade, colocar mais feno dentro do mesmo fardo, né? Então o que a gente conseguia com outra máquina é um fardo de 12, 15 quilos, isso aqui vai chegar a 25, 30 quilos, né? Quase praticamente o dobro. Então é uma máquina com partes com tecnologia alemã, né? Nosadores da Rasp. É uma máquina de uma construção muito robusta, como a maioria das máquinas da JF. Então isso aqui é uma grande solução que a gente está trazendo para os produtores, para você fazer um feno de melhor qualidade, mais rápido e aquele negócio, sobrar mais tempo no final do dia aí para o cara estar fazendo outras coisas, ou estar com a família, que é importante também, né? Então a gente sempre procurando oferecer soluções para o produtor acabar mais rápido o trabalho dele, mais facilmente o trabalho, que a gente sabe que não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo. Existe esse problema da mão de obra hoje em dia, então a gente tem que terminar o mais rápido possível esse trabalho no campo, né? Completando 50 anos de existência, a Belgo viu na feira uma vitrine muito oportuna para ter o termômetro do mercado daqui até o final deste ano. É uma empresa duradoura, uma empresa que vem transformando aí aço em arames e ajudando o homem do campo há 50 anos, conquistando uma liderança, uma confiança, sempre focado aí na experiência do cliente, qualidade do produto, atender as necessidades do cliente. Isso é muito gratificante para nós, essa vida longa da empresa. E quanto na AgriShow, é muito importante a participação aqui nossa, porque é um momento que a gente compartilha com os produtores as inovações, a gente começa a discutir com os produtores a questão das necessidades que ele precisa, as dúvidas que ele tem em relação aos produtos, e é uma oportunidade única a AgriShow para a gente. A AgriShow a gente espera com bastante ansiedade, é um termômetro para o resto do ano. Os nossos lançamentos a gente deixa para realizá-los aqui na AgriShow, e daqui a gente starta então os projetos novos. É muito importante para a gente. Você que está assistindo o nosso programa através do YouTube, queria te pedir uma coisa. Clica no joinha, se inscreva no canal e deixe uma mensagem aqui nos comentários. Isso nos ajuda muito a produzir um programa cada vez melhor e mais interessante. Tudo especialmente para você. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Antônio Vaz, Gil Goulart, Mod Azizu, Johnny Pimentel, Evaniel Vicente, Elias Mompian, José Luiz Azevedo Lacerda, Robert Amaral, Zélia Cândida de Oliveira, Bruno Benício, Liris Amanda Figueira Ribeiro e o nosso velho amigo evangelista Joaquim, que nos assiste lá do Japão. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante pra gente. Nunca é demais lembrar, oferecer sombra ao rebanho é uma medida importante para garantir o conforto dos animais. A resposta vem rápido, com ganhos de produtividade. Com as mudanças climáticas indicando aumento nas médias de temperatura em todo o planeta, mais do que nunca é fundamental que as práticas de bem-estar sejam oferecidas aos animais, a fim de manter o conforto térmico necessário
para que eles se desenvolvam em sua plenitude. Dentro desse contexto, um estudo realizado pela Embrapa testou as melhores opções que o pecuarista pode adotar porteira adentro. Nesse experimento, nós ofertamos uma sombra artificial para Nelores em confinamento. Então, nós tínhamos grupos de animais que tinham acesso à sombra durante todo o período de confinamento e grupos de animais que estavam a pleno sol. E queríamos avaliar se essa prática de bem-estar, a oferta do sombreamento, teria impactos positivos em 3 indicadores de desempenho ambiental, que são a pegada hídrica, a pegada de uso da terra e a eficiência de uso de nutrientes. Os resultados chamam bastante a atenção não só de quem produz, mas também de quem consome a carne bovina. Oferecendo o sombreamento, nós conseguimos reduzir a pegada hídrica dos animais que estavam sob sombra em média 3%. A pegada de uso da terra, nós conseguimos reduzir em média de 7% dos animais que tiveram acesso à sombra. E também conseguimos aumentar a eficiência de uso de nutrientes na forma de nitrogênio e fósforo em 7%. Ou seja, esses animais converteram melhor aquilo que eles comeram, né? Eles tiveram uma eficiência maior de conversão, produzindo assim maior quantidade de produto na forma de carne. A oferta do sombreamento, que é uma prática de bem-estar para manter o conforto térmico dos animais, teve efeitos positivos em indicadores de desempenho ambiental, melhorando esses indicadores. Então podemos aliar bem-estar com desempenho ambiental e oferecemos à sociedade um produto com esses 2 valores. Você já viu o RR News dessa semana? Pois olha, ele tá cheio de notícias importantes sobre o agronegócio. O RR News é o novo jornal da Revista Rural, que traz tudo o que rolou durante a semana e o que é melhor, com a qualidade que você já conhece. É só acessar o nosso canal no YouTube e assistir. Vale a pena! Produzido em estufa, o pepino japonês se mostra mais produtivo e menos exposto a pragas e doenças. O pepino japonês em cultivo protegido leva uma grande vantagem para aquele que é plantado a campo. Rafael, o que essa questão da estufa traz de positivo para essa plantação que nós estamos vendo aqui? Bruno, a principal característica, né, o principal benefício que traz a estufa é realmente você não ter interferência climática, principalmente de chuva, né? Então, quando você tem um pepino japonês a campo, você pode sofrer por períodos de chuva que vai fazer com que a planta se adoeça mais rápido. Então, o plantio de pepino japonês em ambiente fechado, né, nas estufas, vem a calhar justamente nessa situação. Então você não tem interferência da chuva para poder ter uma planta... na verdade é para você ter uma planta de melhor sanidade e você conseguir produzir por um período maior em relação ao campo aberto. Agora, se você puder puxar um para a gente ver, eu queria que você apresentasse as características desse pepino japonês, que você estava me contando ali em off, que é bem comum no Brasil, né? Isso. Hoje o consumo de pepino japonês é bem comum, né? Então, assim, falando-se em características de fruto, é isso aqui que você está vendo, né? Os nossos híbridos, né? Aqui do lado esquerdo você tem o Murayama, do lado direito você tem o Tikara. São ambos da linha da Agristar. Tikara, linha Super Seed, e Murayama, linha Top Seed. Em ambos os produtos você tem que ter o quê? Você tem que ter um alto pegamento de fruto e principalmente uma qualidade de fruto. E como você tem uma qualidade de fruto no pepino, ele tem que ser reto, ele tem que ter esse padrão, né? É um pepino de pequeno diâmetro, o diâmetro dele então gira aí em torno de 5 centímetros de diâmetro e alongado. Todo pepino japonês, a planta, ela é partenocárpica. O que traz isso para o produtor? Ela tem os 2 sexos na mesma flor. Se você pegar outros pepinos, caipira, aldai, esses pepinos vão depender de polinização por inseto. O pepino japonês é diferente.
ele não precisa de polinizador. Então, muitos produtores mandam pergunta pra gente desse tipo de situação. Eu tenho que chacoalhar o pé para poder polinizar? Ou eu tenho que fazer polinização? Não, o pepino japonês, a flor ela é hermafrodita, tem os dois sexos, então você não precisa fazer nenhum tipo de polinização. Ela mesmo se poliniza sozinha. Rafael, qual que é a melhor maneira que o produtor pode manter a saúde desse pepino, né, da planta como um todo? A gente vê aqui até a questão da irrigação, né, o penduramento também. Qual que é a melhor maneira de manter isso dentro desse clima de estufa? A melhor maneira não se diferencia muito do campo, né? Lembra-se que a gente tem a estufa justamente para quê? Para que ele tenha um ambiente mais favorável para ele produzir. Só que o manejo é igual. Você vai ter que fazer uma adubação, você vai ter que fazer aplicações de fungicida, aplicações de inseticida para você combater, no caso do inseticida, a praga e no caso do fungicida, combater doenças foliares. Um fungo que ataca, por exemplo, o pepino no geral é muito atacado por míldio, que é um fungo que ataca bastante o pepino. Então ele tem que manter as mesmas condições de lá do campo aberto para cá, para a estufa é igual. Uma das variedades mais queridas pelo consumidor brasileiro, o pepino japonês tem preferência pelo calor. Por isso que é importante que o produtor fique de olho a estas condições. Antigamente a gente tinha muito consumo de caipira, pepino caipira, né? Aquele pepino um pouco mais largo, um pouco menor, bastante semente dentro. Hoje o mercado crescente é o pepino japonês, porque você não tem tanta semente dentro, você tem um padrão de fruta um pouco melhor, uma pós-colheita melhor, então ele aguenta mais na prateleira do supermercado e é muito mais atrativo para o dono de casa. A questão do tempo de produção para o cultivo protegido em relação ao campo, isso muda alguma coisa? Muda muito, muda muito. Em média, você vai conseguir produzir fora da estufa aproximadamente aí, a partir da primeira colheita que você faz, em média de 30 a 40 dias. Já dentro da estufa, se você fizer um bom manejo, adubação, controle de inseto, controle de fungo, você consegue produzir, colher, né, por um período muito mais longo, 60 dias, 70 dias. Então, isso também é um ponto positivo do cultivo protegido. O ano inteiro? Cucurbitácea, no geral, não gosta muito de frio, né? Pode se produzir? Pode sim, só que o desenvolvimento da planta vai ser um pouco mais lento, mas dá para se produzir o ano inteiro. A altura aqui dentro da estufa, né? A gente olha aqui que elas estão praticamente todas no mesmo padrão de altura. Tem um limite indicado ou não tem um limite. Tem produtores que capam ele, né? Então ele não vai conseguir mais desenvolver e vai preconizar a questão do fruto. Tem produtores que não capa e aí vai colhendo conforme ele vai, como é uma planta indeterminada, o crescimento não para de crescer, então conforme vai crescendo ele vai colhendo. Só que lógico, isso que vai influenciar muito é o manejo dele. Agora, Rafael, o que vocês, né, que são especialistas, técnicos no assunto, preveem de futuro para essa cultura do pepino japonês em estufa? Qual que é o desenvolvimento disso de hoje para frente? Eu acho assim, hoje, que nem você pode ver aqui, Bruno, que a gente produz em vaso. É uma coisa que está sendo difundida, está ganhando corpo agora, porque a maioria planta ainda no solo. Então, a questão do plantio em vaso, questão da fertirrigação, são coisas necessárias hoje e futuramente também. E o nosso programa vai ficando por aqui. Se quiser ter acesso a todo o nosso conteúdo de um jeito fácil e divertido, é só virar membro do canal e ganhar uma assinatura da Ruralflix. Aposto que você vai gostar. Uma ótima semana para você e até a próxima!